Agora eu quero mostrar para vocês, ó, que ao selecionar um objeto, no caso eu selecionei este ângulo aqui, né, que ele foi nomeado de ângulo alfa. Então veja, todos os objetos da janela de visualização, eles têm uma correspondência na janela de álgebra. Então é importante a gente utilizar em conjunto essas janelas, né? A janela de álgebra é sempre muito útil, né? Geralmente a gente sempre trabalha com ela aqui, porque a gente pode ver os objetos que existem, o nome deles, né? Qual objeto a gente selecionou, né? Quais objetos estão selecionados. Então isso facilita muito. Bom, tá vendo que esse ângulo está um pouquinho pequeno aqui? Eu quero aumentar ele. Então eu vou acessar as configurações de objetos, porque daí eu tenho mais opções para configurar um objeto. Aqui na barra de estilos, ó, a gente tem algumas possibilidades, mas existem mais configurações possíveis, tá? Então eu vou selecionar ele e vou clicar nessa engrenagem aqui no canto superior direito do programa, do GeoGebra. Vou clicar aqui e aí eu vou selecionar... Bom, posso selecionar qualquer coisa aqui, né? Vou selecionar um avançado. E aí eu venho aqui nas propriedades, ó, tá vendo? Propriedades do objeto. O ângulo alfa já está selecionado, então eu estou aqui para configurar o ângulo alfa. O que eu quero fazer? Eu quero mexer no estilo aqui, ó, e alterar o tamanho. Quero deixar ele um pouquinho maior. Então vem aqui, ó, tamanho 40. Pronto, ele já aumentou. Aqui existem outras configurações. Eu posso mexer na espessura da linha, opacidade do traço, né? Cor, posso mudar a cor, a transparência, ó. Posso deixar 100% opaco, né? Ou eu posso deixar transparente, tá? Então aqui a gente consegue controlar a transparência. Muito bem. Bom, o outro ângulo eu vou deixar do jeito que ele está, não vou mexer. A única coisa que eu vou deixar a transparência aqui na barra de transparência igual. Então, aquele outro ângulo ali do alfa, eu coloquei em 25. Então, eu vou colocar 25 aqui também para o ângulo reto. Pronto. Vamos aproveitar para configurar esses pontos A, B e C, né? Então, tá vendo que o rótulo, né, ele é bem pequeno e a gente não consegue mudar o tamanho só desses rótulos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esses objetos, o ponto A, aí eu vou segurar o Ctrl, clicar no ponto B, segurando o Ctrl, seleciono o ponto C. Então, selecionei os 3 objetos. Por quê? Porque daí agora, de uma vez só, eu vou ocultar a legenda deles, né? Vem aqui na barra de estilos, ponho esconder. Pronto, escondi as legendas. Agora eu vou utilizar a ferramenta texto para criar um texto aqui para indicar o ponto A, outro texto para o ponto B e depois outro texto para o ponto C. Então, com a ferramenta texto selecionada, clica em algum ponto da janela de visualização, um ponto vazio. E aí eu vou colocar aqui A, ok. Vou ter mais um ponto B e um ponto C. Muito bem, esses pontos estão pequenos, mas agora eles são objetos aqui do GeoGebra, então eu posso selecionar eles. Posso selecionar assim também, ó, segura com o botão direito e arrasta para fazer um retângulo, ó, selecionando os objetos, né, que a gente quer, deixando os objetos dentro do retângulo aí da seleção. E agora eu posso aumentar a fonte dessas letras, para médio, grande, a gente pode escolher ali, tá? Eu vou colocar grande, né? Deixei no tamanho grande. E agora é o seguinte, esse texto A é para ficar aqui próximo do ponto A, cuja legenda já foi ocultada, né? Como é que eu faço para deixar ele aqui e acompanhar o ponto, mesmo quando a gente mexer esse ponto aqui assim?
Então é simples, a gente vai selecionar o ponto A, com o botão direito eu vou acessar as propriedades desse objeto. Aí eu venho aqui ó, na aba posição e aqui ó, a origem dele tem as coordenadas aqui da origem dele. O que eu vou fazer? Vou colocar para ele ficar nas coordenadas do ponto A. Ah lá, ele foi lá para o ponto A. Vou selecionar os outros textos, o texto B, agora eu vou selecionar aqui pela janela de álgebra, ó, selecionar o ponto B, né? E também vou associar o texto B ao ponto B. E a mesma coisa para o texto que a gente digitou, a letra C. Então vamos associar ao ponto C. Pronto. Então eles foram associados, né? Ficam juntinhos, mas não tem problema. A gente pode selecionar o ponto A e arrumar a posição dele aqui, ó. Para eles não ficarem sobrepostos aqui ao ponto, né? Só para a visualização ficar melhor. Aí, olha que interessante agora. Se eu movimentar o ponto A, ó, essas letras agora vão acompanhar esses pontos. Mesma coisa aqui para o ponto B, ó, acompanha, tá bom? O ponto C não dá para movimentar, porque ele é construído dependendo justamente das retas, né, que a gente criou passando por A e por B. Então, o ponto C depende, na verdade, da posição do ponto A e da posição do ponto B. Ok? Pronto. Agora eu vou representar aqui a tangente desse ângulo aqui, pessoal. Então, eu vou indicar esse ângulo por alfa. Então, eu vou criar um texto aqui para representar esse ângulo alfa. Então, eu vou selecionar aqui, ó, assinalar que eu quero escrever através da fórmula LaTeX, né? E os símbolos que a gente vai utilizando, eles vão ficando aqui. E aí é mais fácil de acessar, que nem eu já utilizei o alfa. Então ele fica aqui. Aí eu posso acessar ele por aqui, tá bom? Dá OK. Aí eu tenho o alfa aqui. Bom, então eu vou escrever a tangente de alfa agora. Então, outro texto, né? Eu vou precisar selecionar a fórmula LaTeX, porque sempre que a gente escreve expressões matemáticas, a gente vai ter que fazer isso por meio do LaTeX aqui no GeoGebra, tá bom? É possível, né? Então você seleciona aqui e aí você pode acessar algumas expressões matemáticas por aqui. Não precisa saber, né, escrever na linguagem LaTeX. Mas é interessante aprender, até porque o básico não é difícil, né? Os símbolos são bem fáceis, tá bom? Então eu vou escrever aqui tangente de alfa, TG, né, espaço. O espaço no LaTeX, barra inversa, ponto vírgula, para ter um espaço, tá bom? Tangente do que? De alfa é igual. Agora, a tangente de alfa vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente no triângulo ABC. Então, eu vou colocar aqui barra face, porque eu preciso de uma razão. Abre chave, fecha chave, abre chave, fecha chave de novo, para a gente ter o numerador aqui e o denominador depois. Tá? O numerador vai ser... O que vai ser o numerador aqui? Ó? O numerador é o comprimento do segmento AC. O comprimento do segmento AC vai ser o quê? Vai ser a diferença entre as ordenadas do ponto A e do ponto C. Quer dizer, y de A, então vou digitar aqui y underline A menos o y de C. Então, y underline C maiúsculo. Tudo isso dividido pela diferença das abscissas de C e B. Então, vou digitar agora x underline C menos x underline B. Vou dar um OK. Aí eu tenho ali a expressão para a tangente do ângulo alfa. É a diferença entre as ordenadas do ponto A e do ponto C, né? Quer dizer, o y de A
menos o y de C, eu tenho o comprimento aqui do segmento AC, dividido pela diferença das abscissas de C e B. Então, quer dizer, o x de C menos o x de B vai dar o comprimento do segmento BC. Bom, pessoal, vamos fazer a conta, né, aqui para ver qual o valor dessa razão, qual o valor da tangente do ângulo alfa. Para facilitar o nosso entendimento, eu vou exibir a malha aqui. E aí eu vou criar um outro texto substituindo, né, para substituir as coordenadas aqui pelos valores correspondentes, tá? Então vamos fazer um outro texto aqui. Então vamos lá, tangente de alfa igual barra face, abre chave, fecha chave, abre chave, fecha chave. Esse é o formato para escrever uma fração na linguagem LaTeX. O numerador, então, como é que vai ficar? YA menos YC. Qual é a coordenada, né? Qual vai ser a coordenada aqui? Qual é a segunda coordenada do ponto A? Quer dizer, qual é a ordenada do ponto A? É 6. Então, eu vou substituir ali por 6. Menos a ordenada do ponto C, que é 2. 6 menos 2. E agora eu vou pegar a abscissa do ponto C, 10, menos a abscissa do ponto B, 2. 10 menos 2. Vamos fazer as contas, né? Então, barra face. O numerador vai ficar 4, né? 6 menos 2 é 4. E o denominador, 10 menos 2, 8. Então, o resultado dessa conta é meio, ou seja, 0,5. Ok. Muito bem, criamos aqui o texto para a tangente de alfa, né? E a gente pode observar, então, que a tangente de alfa dá 0,5. Agora, a gente pode comparar o resultado que a gente obteve aqui para a tangente de alfa, né? E observar que esse valor coincide com o coeficiente angular da função afim. Ó. A função afim está aqui. Ó. Se eu pegar aqui a função afim, clicar e arrastar para a janela de visualização, a gente vai criar um texto também. Tá? Então, em vez de digitar o texto, eu posso fazer isso, que ele cria o texto aqui. Então, aqui eu já observo que o coeficiente angular é 0,5, que coincidiu com a tangente de alfa, sendo alfa o ângulo entre o gráfico da função afim e a horizontal, né, uma reta horizontal. Por isso, pessoal, que a gente chama, né, esse número aqui que multiplica a variável x de coeficiente angular. Agora tem um detalhe aqui. Esses dois textos que nós criamos, eles são chamados de textos estáticos. Por quê? Olha só, eu vou mudar aqui a posição do ponto A. Agora, a ordenada do ponto A passou a ser 8, não é mais 6. E o texto aqui continua 6, ele não foi atualizado. Por isso a gente chama de um texto estático, aqui no contexto do GeoGebra, tá bom? Se a gente quiser fazer que esses valores sejam atualizados automaticamente, quando a gente mudar aqui, né, os objetos, esses pontos, né, A, B e C, é possível, né? Aí a gente tem que criar um texto dinâmico que a gente vai ver logo em seguida.